Bom dia, bom dia! 22 de março de 2025. Continuamos a leitura do livro Cicatrizes, da autora Sharon Jennings. Espero que tenha sido, sim, que esteja sendo, na verdade, né, uma bênção na vida de cada um, porque tem me abençoado muito, tem me emocionado em ouvir cada história deste livro. E vamos iniciar o capítulo 5, que diz o seguinte: substituindo as feridas por cicatrizes. Em João 5:6 diz: você quer ser curado? O rosto de Bárbara revela rugas e marcas de uma mulher arrastando-se ao longo dos anos com amargura e arrependimento. Depois de ouvir minha história, ela perguntou se poderíamos conversar por alguns instantes. Afundamo-nos em um sofá macio e ela começou a falar. Fui criada em um lar religioso. Eu era a caçula de 12 filhos. Meu pai bebia muito e menosprezava os filhos constantemente. Minha mãe pouco fazia para proteger-nos, mesmo quando papai obrigava as filhas a desfilar pela casa com roupas íntimas. Penso que mamãe tinha medo dele. Ele sempre a ameaçava e ela vivia nervosa. Meu pai nos contou que os 4 primeiros filhos foram planejados. O resto nasceu por acidente. Eu era um dos 12 acidentes. Todos os filhos costumavam tomar banho juntos. E lembro-me de um de meus irmãos ter tocado em mim de maneira imprópria. Vários anos depois, lembro de ter tocado um de meus vizinhos de maneira semelhante. Eu ouvia frases como: esqueça o passado e Deus perdoa quando lhe pedimos perdão. Sei que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Mas eu não conseguia me perdoar pelo que havia feito e não podia perdoar meu pai por ter feito de mim a pessoa que sou. Não posso esquecer. Bárbara e eu conversamos por muito tempo e vi que não estávamos indo a lugar nenhum. Finalmente eu disse: vamos orar, Bárbara. Por favor, entenda-me. Não quero parecer rigorosa ao extremo, mas Deus fez-me uma revelação durante aquela oração. Não era verdade que Bárbara não podia esquecer o passado. Ela não queria esquecer o passado, assim como a criança que continua a cutucar uma ferida. Bárbara continuava a cutucar as feridas de sua vida, sem lhes dar a chance de cura, esquecendo o que ficou para trás. Há muitos fatos de minha infância dos quais não me lembro. Tenho uma vaga lembrança de 2 ou 3 incidentes desde o nascimento até os 6 anos de idade. Lembro-me muito pouco de quando tinha 7 anos, e só a partir dos 8 anos é que as lembranças começam a aparecer claramente na tela. As poucas recordações que tenho dos meus primeiros anos de vida não são agradáveis. Lembro-me de meu pai batendo em minha mãe, atirando objetos pela casa e de discussões violentas. Lembro-me dos momentos tensos nas horas das refeições, nos feriados horríveis e solitários, dos eventos escolares aos quais eu não comparecia. Lembro-me de ficar escondida em um armário escuro ou de refugiar-me no telhado e deixar a imaginação
levar-me a lugares onde eu era amada e bem cuidada. Mas os eventos traumáticos têm um jeito especial de cobrir de nuvens escuras os dias ensolarados. Houve momentos felizes também. Lembro-me com carinho da minha mãe preparando refeições maravilhosas à moda sulina. Frango e croquetes de carne eram meus pratos favoritos. Lembro-me dos verões na casa de minha avó e da sensação de ser sua neta predileta. Tenho certeza de que todos os netos dela pensam dessa maneira. Lembro-me também das férias no litoral, onde minha paixão pela praia começou. Sim, houve momentos felizes. À medida que crescia, algumas lembranças começaram a vir à tona. Passei então a entender fonte de minhas inseguranças. A cura só ocorreu no momento em que comecei a entendê-las. Os cientistas comprovaram que os homens se lembram dos eventos e que as mulheres se lembram não apenas dos eventos, mas também das emoções ligadas a estes eventos. São as emoções que impedem a cura. Como seres humanos, temos a tendência de lembrar o que precisamos esquecer e de esquecer o que precisamos lembrar. Deus, por outro lado, esquece o que promete esquecer e lembra o que promete lembrar. Deus disse: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10:17. Paulo conta-nos um dos segredos de seu sucesso como cristão e na vida. Irmãos, penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13-14. Ei, espere um pouco. Isso não contradiz a mensagem deste livro? Como podemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás e, ao mesmo tempo, descobrir a beleza de nossas cicatrizes? O segredo está na compreensão bíblica da palavra esquecer. Na Bíblia, Deus diz que se esquece de nossos pecados e não se lembra mais deles. Mas, como um Deus onipotente e onisciente pode esquecer? Vamos analisar o antônimo de esquecer para compreender melhor. Há muitos eventos na Bíblia que começam com as palavras Deus lembrou-se. Deus lembrou-se de Noé, Gênesis 8:1. Deus lembrou-se de Abraão, Gênesis 19:29. Deus lembrou-se de Raquel, Gênesis 30:22. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2:24. Em cada incidente, o fato de Deus ter lembrado significa que ele estava prestes a fazer alguma coisa. Deus estava prestes a agir. Portanto, quando Deus se lembra, é porque vai agir. Então, quando ele esquece, é porque ele não vai agir. Deus diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31:34. Ele esquece nossos pecados e não vai agir em relação a eles. Da mesma forma, apesar de não podermos esquecer fisicamente os detalhes das feridas do passado, podemos optar por não agir em relação a elas.
Podemos optar por perdoar a pessoa que nos ofendeu e não permitir que a lembrança da ofensa controle a nossa vida. Nesse sentido, podemos perdoar e esquecer. Quando fala de esquecer, Paulo não está dizendo que vai conseguir apagar o incidente da memória. Para Paulo, esquecer não significava apagar a lembrança do passado, mas era um ato consciente de não permitir que o incidente absorvesse sua atenção e impedisse o seu progresso. Paulo não permitiu que os eventos do passado controlassem o presente. Ele falava desses eventos, mas sem sofrimento, sem rancor, sem nenhum traço de vingança. Sim, eu me lembro das feridas do passado, mas digo com toda a sinceridade que deixei de agir sob influência delas. Quando me lembro, não sinto o ferrão, o gosto da amargura, nem ouço o retinir da injustiça. Meu passado não mais controla o meu presente. Hoje, as lembranças vêm à tona com muito menos frequência, porque exercem muito pouco poder sobre minhas ações e emoções. Satanás teve de procurar um novo tipo de munição em sua sacola de artimanhas, porque seus antigos truques de lançar dardos flamejantes do passado perderam a eficácia. Para mim, isso significa esquecer o passado. É muito difícil, você poderá dizer. Amiga, Deus nunca exigiu nada de nós sem antes nos dar força para realizar a tarefa. Ele nos instruiu a perdoar, portanto, nos dará poder para isso. Instruiu-nos a deixar o passado para trás, portanto, nos dará poder para fazer isso. Instruiu-nos a despir o velho eu, portanto, nos dará poder para fazer isso. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo significa todas as coisas que Deus nos chamou para fazer. Isaías escreveu: quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? Isaías 28, 24, 25. Penso que muitas de nós temos arado o solo repetidas vezes e por muito tempo. Contamos e recontamos o que foi feito e como foi feito, percorrendo o mesmo solo e revirando a terra até o ponto de transformá-la em uma tigela gigantesca de poeira. Mas chega um momento em que é hora de parar de arar o solo e começar a plantar sementes. Enquanto não fizermos isso, jamais veremos a colheita.